no Estado democrático de direito, fica nas mãos da presidência abreviar a quantidade da pena para se chegar no sofrimento justo, no suplício razoável, no suplício imaginado pelo legislador, abreviando quantidade para compensar a grande intensidade, a grande qualidade de sofrimento. Ora, percebam então que dentre essas justificativas não está o fomento do bom comportamento. Pode o indulto ser usado para fomentar bom comportamento? Ele é usado no Brasil. Quem conhece os últimos decretos de indulto, quem for verificar, isso tudo está disponível, não é? Na internet, no site do Planalto, está lá sempre presente uma condição referente ao bom comportamento. Normalmente consta que para merecer o decreto de indulto, ou ao menos o indulto pleno, o sujeito não deve ter praticado falta grave nos últimos 12, nos últimos 24 meses. Ora, praticar ou não praticar falta grave está relacionado à disciplina, está relacionado a comportamento. Então, podemos dizer que, embora não seja uma das justificativas comuns ao indulto, sim, ele acaba sendo usado também, não precipuamente, mas também, como uma ferramenta para incentivar o bom comportamento. E os presos sabem disso. Não é? Quando o preso se defende da prática de uma falta grave, ele normalmente se refere ao indulto. Eu quero me livrar da falta para conseguir o indulto. Até porque, não é? Como são encontrados casos de sujeito que está preso em regime fechado, recebe o indulto e sai em liberdade, isso é algo muito intenso, muito forte para o outro companheiro de cela, para aquele que está preso no mesmo pavilhão e etc. Então, o condenado ele leva muito a sério, como teria de levar, é claro, o decreto de indulto e o persegue. Sabendo que ele está relacionado com bom comportamento, isso costuma também ser levado muito em consideração. O que não se pode fazer é exacerbar as condições presentes no decreto de indulto. Então, por exemplo, se o decreto de indulto diz que o sujeito não pode ter praticado falta grave nos últimos 12 meses, o juiz poderia negar o benefício estabelecido no decreto de indulto àquele que praticou uma falta grave no 13º mês, no 14º, dizer, olha, embora ele não tenha praticado falta grave nos últimos 12 meses, ele praticou uma a 14, e por isso nego, afinal de contas ele não merece? Pode? Não, e isso é pacífico nos tribunais superiores. Aqui sim haveria uma exacerbação, um extrapolar da função judiciária, interferindo num poder exclusivo da presidência da República, estabelecido na Constituição. Se o presidente é que fixa os requisitos, que fixa as condições, não cabe ao poder judiciário criar novas condições, novos requisitos. E isso está hoje pacífico. Há decisões reiteradas nesse sentido nos tribunais superiores. Certo? Bom, vamos então agora à nossa terceira questão. Vamos lá. Professor, qual a diferença entre graça e indulto? Tivemos oportunidade de abordar esse assunto. Diferença entre graça e indulto. A grande diferença ou as duas grandes diferenças, não é? É que a graça é individual e o indulto coletivo. A graça é provocada e o indulto espontâneo. Então, a graça deve partir de um requerimento que não tem requisitos jurídicos, ou seja, eu tenho direito à graça. Não. É um pedido de graça, é um pedido de perdão, um pedido de indulgência, que é formulado à presidência da República, e os argumentos normalmente são de comoção.
não é? Ora, tentam comover a presidência. Sou pai de tantos filhos, tenho tais problemas, tenho tais dificuldades, minha família passa por tantas e quantas, e o crime foi assim assado, e isso e aquilo. Então, o objetivo, não é, no pedido de graça é comover a presidência, comover a autoridade para que ela perdoe. O indulto, por outro lado, ele é coletivo, ele não visa uma pessoa, duas, três ou quatro. Ele visa a coletividade, ele visa todos aqueles que cumprirem a condição, se é que alguma condição será estabelecida. E o indulto está muito mais vinculado, por isso, a razões de política criminal, não é? Então, a presidência da República percebe que a situação carcerária está periclitante, dado, não é, a superlotação, dada a inexistência de condições dignas, a dificuldade para atribuir recursos. E, ora, partindo do imperativo de equidade já comentado, se vale do instrumento indulto, não como uma medida porque se comoveu com esse, com aquele ou com aquele outro caso, mas sim como uma medida de política criminal que tem índole, que tem força, que tem alcance coletivo. A ideia é dar, não é, um sossego, dar uma vazão, dar um sopro para todo o sistema de execução penal. Lembrando que o indulto não necessariamente irá se referir a réus presos. Claro que é possível, isso acontece também aos montes, que condenados em regime semiaberto e aberto possam receber o indulto. Não tem problema nenhum. Podem receber indulto sim. Tá bem? Vamos então agora à nossa próxima pergunta, quarta questão. Vamos lá. Professor, é possível indulto para crimes hediondos? Pergunta extremamente polêmica. É possível indulto para crimes hediondos? Bom, temos o seguinte quadro. A Constituição proíbe expressamente anistia e graça para crimes hediondos e equiparados. Lembrando que os equiparados são tortura, tráfico e terrorismo. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Os 3 T's, não é? Que os alunos costumam lembrar. Então a Constituição proíbe para graça e proíbe para anistia. A Constituição não fala do indulto. A lei de crimes hediondos proíbe para graça, anistia, proíbe para os crimes hediondos graça, anistia e indulto. A lei proíbe. A lei poderia inovar a Constituição? Poderia ir além dos limites da Constituição? Então, 2 correntes se formaram. A primeira corrente, entendendo que, sim, é impossível, é constitucional a lei que proíbe o indulto aos crimes hediondos. E uma outra corrente, entendendo que não é possível a lei vedar o indulto. Se a Constituição proibiu apenas a anistia e a graça, o indulto poderia ser concedido. Essa segunda posição, quais seriam seus fundamentos? Ora, são argumentos formais e argumentos muito fortes. O argumento é o seguinte: a Constituição diz que é poder da presidência da República conceder indulto. Quando? Quando quiser. Ao estabelecer os poderes da presidência, fala indulto. Pode conceder indulto. Um outro artigo da mesma Constituição, agora no artigo 5º, dirá que não é possível indulto para graça e para anistia. Então a Constituição concedeu um poder e limitou esse poder. Limitou esse poder à graça e à anistia. Como é que uma lei ordinária, como é a lei de crimes hediondos, poderia trazer um novo limite ao poder da presidência que não aquele primariamente estabelecido na Constituição? Como? É evidente que, sob parâmetros formais, tal nova vedação seria inconstitucional. Seria
inconstitucional, e esse é o forte argumento da primeira posição. Forte. Segundo